Olá, bem-vindo a este momento devocional nesta quinta-feira. Todos são convidados a, junto comigo neste dia, refletirmos sobre a palavra de Deus, principalmente a palavra que está na carta de 1 João, capítulo 1, o começo, versículos 1 a 4, onde assim também queremos olhar mais para as naturezas de Jesus, como elas se conversam e por que é importante nós entendermos nesse contexto quem é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que Deus nos abençoe no nosso meditar, no nosso louvar, no nosso orar e agradecer. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pois todo que pede receberá, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia, aleluia. Invoquemos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nesta noite nós queremos receber da Tua Palavra o Teu consolo, a Tua paz, a Tua misericórdia, pois sabemos que Tu nos ofereces isso através do Teu Evangelho. Através de Cristo Jesus, Tu nos dás tudo o que precisamos para esta vida. Que possamos, através do estudo da Tua Palavra, também buscar forças e ânimo para enfrentarmos este mundo que tanto sofre, que tanto padece, principalmente nesta época de pandemia, onde sofremos de várias maneiras. Abençoa-nos com o Teu Santo Espírito, dá-nos o Teu perdão e consola-nos com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. O texto para hoje está registrado em 1 João capítulo 1, do versículo 1 até o 4, onde nós lemos: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas, para que a nossa alegria seja completa. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, queridos irmãos e irmãs. Amém. Hoje eu gostaria de destacar alguns aspectos, refletir junto com vocês nesse texto que nós lemos do Evangelho de João.
E de certa forma também quero chamar a ajuda de um amigo muito importante para nós, que é Lutero. Lutero escreveu um comentário a respeito destas cartas de João, numa época muito difícil também, em 1527, quando também houve uma epidemia na sua região. E é interessante que também os textos contam que as aulas diminuíram seus ouvintes, as pessoas também se afastaram, então houve uma peste muito forte, né? E estes relatos que Lutero deixa a respeito desta carta, né, esses comentários que ele deixa, foi realmente um momento onde poucos alunos ouviram isso e, graças a Deus, eles assim relataram os ensinamentos que Lutero, na época, deu a respeito destas cartas. E é bem interessante como ele vai contextualizando e trazendo também para o seu tempo aquilo que estava acontecendo lá com João. O apóstolo João, que escreveu esta carta, ele também enfrentava bastante dificuldades naquele momento onde ele escreve. E Lutero faz esse contraponto. E por que não nós também fazermos esta leitura? Como é que hoje nós olhamos para o texto de João e como é que hoje nós podemos interpretar o que ele diz dentro daquele contexto para que tenhamos também proveito nos dias de hoje? Para começar, nós temos que saber, já de início, que o apóstolo João ele estava enfrentando uma doutrina falsa, uma doutrina que levava a um cristianismo displicente. As pessoas se desviam facilmente da palavra de Deus quando elas entram numa preguiça espiritual e quando também se desviam de forma que os seus ouvidos se fecham para o que Deus realmente diz. Lutero ele diz que as heresias e este cristianismo entusiasta, como ele chama, acontece justamente porque a palavra é pregada. E quando a palavra é pregada, quando a palavra se coloca acima de todas as coisas, o diabo age. E é por isso que surgem heresias, por isso que surgem cristãos preguiçosos, é por isso que surgem doutrinas falsas. E para combatermos essa situação, nós não podemos fazer nada a mais do que continuar pregando a palavra de Deus. E é sobre isso que o apóstolo João também vai começar a relatar em sua carta já de início. Bom, mas que doutrina é esta que o apóstolo João já está enfrentando na sua época? Uma coisa que, olhando para a história da igreja, é muito verdade, é que uma heresia nunca é nova, ela sempre esteve ali presente. João estava atacando uma doutrina chamada de serentistas, seguidores de Cerinto. Cerinto já é o início do gnosticismo, por assim dizer. E eles tinham interpretações duvidosas a respeito da divindade de Cristo. Ou seja, desde o início do trabalho dos apóstolos, muito pouco tempo depois que Jesus tinha subido aos céus, nós já vemos na história do cristianismo as pessoas questionando a divindade de Jesus. Jesus é filho de Deus mesmo? Será que nós devemos confiar no que os apóstolos dizem? Será que nós devemos confiar que Jesus desceu do céu, se encarnou na Virgem Maria, que Jesus é tão Deus quanto o Pai é Deus? Essas são respostas que o apóstolo João vai nos trazer em sua carta. Ainda uma palavra de Lutero sobre as heresias e enfim, coisas
que vão contra a doutrina cristã, Lutero ele diz que é próprio da prática de Deus juntar a sua palavra à cruz e à perseguição. Quando nós olhamos Jesus também preparando os seus discípulos para as perseguições, sejam elas morais, físicas e até doutrinárias, nós vemos como João aqui já enfrenta essa realidade. A vida cristã é espada. Nós temos a nossa arma, que é a palavra de Deus. E é somente pela palavra que nós poderemos vencer, que nós poderemos combater a heresia e assim continuar com a verdade. Bom, entrando um pouco no texto, quando o apóstolo João já começa a sua carta, ele coloca muitas coisas que já assim atacam essa doutrina que questiona a filiação de Jesus do Pai. Interessante que, além de questionar a divindade de Cristo, os serentistas também acreditavam que não era necessário combater o pecado. Eles acreditavam ser suficiente ter ouvido a palavra de Cristo e que não era necessário abandonar o mundo e fazer o bem ao próximo. Será que nós cristãos temos uma suficiência em relação ao perdão? Será que Jesus morreu na cruz para que a gente viva uma vida ao nosso bem entender? Ou será que a obra de Cristo na cruz realmente vem mudar a nossa vida? Será que nós, ouvindo a palavra de Cristo, o seu evangelho já nos basta? A gente não precisa produzir mais nada? Então o apóstolo João ele vai atacar tanto a questão da divindade de Cristo, como se ele assim colocasse de novo a doutrina das duas naturezas de Cristo, e ao mesmo tempo João vai falar da fé que se mostra através do nosso amor ao próximo. Inclusive aqui em João a gente vê bastante a palavra mundo e a palavra amor, né? João sempre se refere ao mundo como a nossa natureza pecaminosa, e quando João fala de amor, ele traz da onde é a fonte do amor. Ou qual é a fonte do amor? É Deus. Então, a partir do que Deus faz em nós, nós também amamos. E é a prática da fé. Então, é muito importante também nós começarmos a ler a carta de João a partir deste contexto, destes olhos. No fim de semana passado, nós lemos o Evangelho de Mateus 13, onde Jesus fala onde Jesus conta algumas parábolas relacionadas ao reino de Deus, e ele fala do terreno. O único terreno onde nós conseguimos tirar o verdadeiro tesouro é o terreno da palavra de Deus. E João nos coloca diante dessa realidade. Nós não vamos inventar uma doutrina. Nós não vamos inventar uma religião falsa. Nós não vamos inventar uma seita para vivermos do jeito que nós queremos. O único terreno que nos fornece o verdadeiro tesouro é a palavra de Deus. E esse tesouro é Cristo. Nós não temos o direito de mudar a palavra de Deus. Nós apenas a seguimos. E a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando a palavra de Deus é trabalhada, quando nós trabalhamos nesse terreno, certamente existe uma mudança na nossa vida. E esta mudança é a vontade de Deus sendo realizada em nós. Entrando no texto, nós vemos o apóstolo João dizendo que, na verdade, ele não faz uma saudação normal, ele já começa dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha a primeira oração, a primeira frase, né, desta perícope, desta introdução da carta. João já começa falando da divindade de Cristo. João está apontando para Cristo. E ele diz o que era desde o princípio. Às vezes nós não temos noção da profundidade da palavra de Deus. Como o Espírito Santo, ele quer nos apontar para Cristo. João quer nos dizer que Jesus não passou a existir apenas no momento em que ele nasce, se encarna pela Virgem Maria, mas ele era desde o princípio. Essa é uma característica da divindade. Apenas Deus é eterno. E Jesus é eterno, assim como o Pai é eterno, assim como o Espírito Santo é eterno. Então João já mostra para que ele veio. João já aponta para a divindade de Jesus. Ele é desde o princípio. E essa palavra, este verbo, como ele vai nos apontar depois, essa é uma linguagem também do seu evangelho, que vocês devem conhecer. Então, este verbo que era desde o princípio, ele se encarna, ele se reveste de carne, ele nasce da Virgem Maria para ser o nosso Salvador. E João, após esta pequena frase, ele já começa a falar da humanidade de Cristo. Nós ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós não vemos espírito, nem falamos com espíritos, fantasmas, como desde a época de Jesus, já se tinha essa noção ou essa ideia de fantasmas. Nós não falamos com alguém que não é de verdade. É isso que João está dizendo. Não, nós falamos com ele, nós ouvimos ele, nós apalpamos ele. Aqui vem muito forte na nossa mente aquela situação onde Jesus aparece para os seus discípulos logo após a sua ressurreição e eles vão lá e querem apalpar as mãos, o lado de Jesus e assim testemunhar que realmente Jesus tinha ressuscitado. Lutero ele atenta para o perigo também de muitas vezes olharmos para Jesus de uma forma muito dividida. Esse é um detalhe importante que creio eu que nós também devemos ter esta noção e este cuidado como cristãos. Jesus ele tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Vocês aprendem isso desde criança. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas nós temos que fazer um exercício de não olhar Jesus apenas no aspecto de uma só natureza. Jesus é Deus, Jesus é homem. Lutero lembra de uma situação do Evangelho onde Jesus ele olha para o discípulo Filipe, meu xará, e ele fala para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. O que será que Filipe estava enxergando em Jesus? Filipe queria ver o Pai, mostra-nos o Pai. E o Pai estava ali. O que você vê quando você olha para Cristo, queridos irmãos, queridas irmãs? Quem vê a mim, vê o Pai, diz Jesus. Ou seja, nós olhamos muito além da humanidade de Cristo.
Quando nós olhamos para Cristo, não temos apenas uma pessoa ali, mas temos o próprio Deus falando conosco. Jesus tem duas naturezas distintas, mas ele é uma pessoa só. E essas naturezas se comunicam de forma milagrosa, logicamente, porque apenas o Filho de Deus poderia nascer deste modo para estar em nosso lugar e morrer por toda a humanidade. Quem crê no Filho de Deus não crê somente na sua humanidade. Quando nós cremos no Filho de Deus, nós cremos também na sua divindade. As suas naturezas são distintas, mas a pessoa é uma só. Pensando por esse aspecto, se nós começarmos a dividir Jesus no meio, nós podemos entrar em outro campo de heresias. Quem morreu na cruz? Foi o Jesus divino ou foi o Jesus homem? Quem sofreu horrivelmente antes de ir para a cruz? Quem é que sentiu dor? Foi o Jesus divino ou o Jesus humano? A verdade, queridos irmãos e irmãs, é que o Cristo todo morreu e ressuscitou por nós. As suas naturezas são distintas, mas a pessoa é uma só. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sobre isso, Lutero diz que é preciso fixar os olhos nessa pessoa que nasceu de Maria. Onde está o Filho de Deus, ali está o Cristo. Onde está o Cristo, ali está o Pai. Concluo que nele habita toda a plenitude de divindade. Lutero nos aponta para esse texto de Colossenses, que também cabe maravilhosamente aqui. E certamente em Cristo habita toda a divindade. Jesus, ele é Deus e também é homem. É o Verbo encarnado. E João continua falando deste Verbo lá no final do versículo 1. Ele diz que ele viu, que ele contemplou, que os seus olhos viram a respeito do Verbo da vida. Essa frase é importante também. O Verbo da vida. Não é qualquer verbo. Primeiro que é interessante que a Bíblia já nos traz esse verbo com letra maiúscula, né? É uma referência ao Cristo. A promessa que se faz carne. Né? A palavra, que era uma promessa ao Antigo Testamento, se faz carne. E a vida se manifestou. E nós a vimos. E dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Desde Adão e Eva, nenhum rei, nenhum príncipe, nenhum juiz, nenhum governante, nenhum faraó, ninguém trouxe o que Jesus trouxe: vida. Todas as pessoas poderosas e, enfim, que tinham esses grandes poderes, ninguém traz vida. Todos nós, na nossa condição humana, estamos na morte. E essa é a grande diferença quando nós cremos em Cristo, porque nós cremos que Ele nos traz vida, vida que é eterna. Por isso que o Verbo se faz carne, e este Verbo é o Verbo da vida, e a vida se manifesta. Jesus é a vida. A respeito disso também é importante dizer que a forma como Jesus nasceu, ela é importante. Jesus não poderia ter nascido de uma relação natural, né, como acontece neste mundo, como é da ordem natural da criação de Deus. Mas Jesus nasceu de forma sobrenatural justamente porque ele veio trazer vida. E a vida está fora dessa condição humana que nós temos. Jesus
ele nasceu santo, sem pecado. E esta carne não experimentou corrupção, como diz a própria palavra de Deus. Na carne, Jesus manifesta a verdadeira vida, a vida que nós também buscamos depois da nossa ressurreição, a vida que nós também buscamos em Cristo. Jesus nos regenera por inteiro e por isso que Ele é o nosso grande espelho, né? A nossa vida cristã, ela é uma vida espelhada em Jesus, na sua humanidade e na sua divindade. Aprender com Cristo é tanto aprender na vida espiritual quanto na vida carnal. Aqui Lutero também fala da ressurreição. Quando a obra de Cristo se completa, quando ele sai daquela tumba, ali se manifestou a verdadeira vida. E aí ele diz, dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna. É uma vida que não acaba. É uma vida que nos tira da condição de morte, porque nós nascemos na morte eterna. É a partir da ressurreição de Cristo que nós podemos ter sempre a plena certeza da nossa ressurreição, da vida que se manifestará para a eternidade, no novo céu e na nova terra que Deus prepara para nós. Queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos diante desta vida oferecida por Cristo, uma vida eterna, não uma vida como o mundo quer nos dar. Aliás, o mundo não produz vida, o mundo produz morte. E muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo levados pelas heresias, pelas seitas e religiões pagãs para a morte. O mundo, ele quer nos fazer perecer. E Jesus vem nos tirar desta condição. Portanto, quando nós estamos diante desta maravilhosa notícia, diante desta maravilhosa graça que nos acolhe e que nos dá vida, nós também somos impulsionados pelo Espírito a falar e anunciar e testemunhar. Como diz o Salmo 116, cri, por isso falei. Quando nós cremos, é natural que nós também testemunhemos. Esta verdade não pode ser só nossa, mas a vontade de Deus é que sejamos sal, luz. A vontade de Deus é que a gente também leve isso adiante. O apóstolo João, ele conclui a sua saudação inicial na sua carta, dizendo que o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Veja que o apóstolo João não se aguenta, ele quer falar, para que também aqueles que estão lendo a carta, para aqueles que estão escutando essas palavras, tenham comunhão com eles, no caso, e com o próprio Deus. Quando nós pensamos nessa palavra comunhão, a comunhão é quando nós temos algo em comum. Essa palavra é muito bonita, né? Nós estamos impedidos de ter uma comunhão normal, por mais que estejamos tendo os nossos cultos presenciais, mas essa palavra é tão bonita. O apóstolo João quer que as pessoas tenham comunhão com Deus. Nesta época de pandemia, estamos fazendo de tudo como comunidade para que vocês tenham e continuem tendo comunhão com Deus. A comunhão com Deus se dá através da palavra, através do batismo e através da Santa Ceia. E a partir da fé, Deus também permite que tenhamos comunhão com outros irmãos
que tem o algo em comum, que é a fé em Cristo. Porém, as falsas religiões, as heresias, o cristianismo preguiçoso, o cristianismo displicente, ele nos leva a uma comunhão com o diabo. E aí Lutero ressalta o papel do diabo neste mundo, que é matar, multiplicar pecados, aterrorizar corações, se vangloriar da morte, afastar da fé, da esperança. A vida cristã, como Lutero também coloca em todas as explicações dos mandamentos, a vida cristã é uma vida de temor e amor a Deus. É por isso que nós devemos temer e amar ao nosso Deus, para que Deus possa nos defender do ataque do inimigo. Devemos orar sempre. Somente através desta comunhão com a palavra, somente através da força que Deus nos dá na sua palavra, somente através do temor a Deus, ou seja, somente através do ouvir a Deus, que certamente Deus se acampará ao redor dos que o temem. Quando Deus fala, é para o nosso bem. E Deus não tem sido escutado. Em muitos momentos, as pessoas esquecem das palavras de Cristo e preferem viver ao seu próprio modo, como eles bem entendem. A carta de João, esta carta em questão, ela também é um chamado para que abandonemos as práticas erradas, onde a nossa vida se afasta da verdadeira vontade de Deus. A nossa vida é um olhar constante para Cristo e não para nós mesmos. Heresias que nos colocam diante de uma autojustificação, heresias que nos colocam diante do mundanismo, diante da libertinagem, devem ser abandonadas. Cristo tem muito mais armas de justiça do que o diabo tem de iniquidade. Nós devemos saber e confiar nisso. Cristo possui muito mais vida do que Satanás possui morte. Lutero diz que as falsas religiões e a tentativa da autojustificação devem ser abandonadas imediatamente, para tão somente Cristo poder nos defender. Satanás tem ao seu lado a ira de Deus, pois sabe que o pecado desagrada a Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui é uma referência do apóstolo Paulo, que escreve isto em Efésios 6, onde de uma forma muito interessante o apóstolo Paulo realmente coloca como o diabo ele quer nos afastar da comunhão cristã. E aí nós temos João colocando Cristo como defensor. Este Cristo deve ser adorado, glorificado. Este Cristo deve ser o nosso Senhor. Nós devemos ouvir o que Ele nos diz, porque Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quem vê a Cristo, vê o próprio Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se este for o seu caso principalmente, abandone os seus próprios caminhos. Abandone a doutrina falsa. Abandone os caminhos que estão te levando à morte. E comece a andar no caminho que é Cristo. Aqui é o chamado à fé, é o chamado à confiança. Se nós não crermos num Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem,
nós não estamos na verdadeira fé. E é por isso que João termina a sua saudação apontando para o testemunho de Cristo. A nossa alegria só pode ser completa quando nós cremos no verdadeiro Cristo, no Cristo que veio para morrer e ressuscitar em lugar do pecador. Olhamos para nós e encontramos somente pecado. Aliás, essa é a única coisa que nós temos para oferecer a Cristo, para compartilhar com Ele. Enquanto Cristo, Ele vem com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor, para compartilhar conosco a salvação e a vida eterna. A alegria está em Cristo. O amor está em Cristo. Somente Cristo aplaca a ira de Deus. Somente Cristo nos coloca no caminho da salvação. Somente Cristo nos permite ter uma comunhão plena com o Pai. O Pai que tem o desejo de nos salvar e o desejo de assim andarmos como filhos que Ele nos transformou. Que este pequeno texto possa ter feito você meditar no verdadeiro Cristo e que assim a sua vida esteja entregue nas mãos deste que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Nós vamos fazer oração neste momento. Nós queremos orar pela família da Rosane Gunt. O seu esposo, Gilberto, está no hospital. Ele está internado com Covid e nós pedimos, portanto, que Deus tenha misericórdia para com ele, a fim de que ele possa sair dessa. Também oramos pelo filho da Rosane, que passou por um acidente. Ele foi atropelado por uma moto, teve que fazer cirurgia, enfim. Então oramos por essa família que está padecendo. Também temos uma família enlutada, a família da Juliana Popper Cripps, a esposa do Lucas Cripps. Ela perdeu seu pai nessa semana e também queremos pedir a Deus para que Ele console esta família. Oremos. Querido Deus e amado Pai Celestial, o Teu amor e a Tua misericórdia sempre estão presentes em nosso viver diário. Olhamos para Ti, pois Tu és o verdadeiro Deus, e assim Tu enviaste o Teu Filho para se tornar um de nós. Não que Ele deixou de ser Deus, mas as suas duas naturezas nos colocam diante do Teu poder de salvar. Somente assim Ele poderia enfrentar a morte e a ressurreição, para garantir a vitória sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a própria morte, de onde estamos livres. Que nós possamos viver esta nova vida com alegria, sabendo que apesar de todo o sofrimento que o pecado nos causa, ainda estamos em Tuas mãos, caminhando em direção à vida que Tu preparas para nós na eternidade e que já começou aqui, através da nossa fé. Que Tu possas nos abençoar, tanto em nossa vida corporal quanto em nossa vida espiritual, para que assim vivamos dentro do Teu reino, testemunhando o Teu amor, a Tua bondade por cada por cada pessoa. Amado Pai Celestial, também oramos de modo especial por estes nossos irmãos que sofrem. Esteja Deus com a família da Rosane, com seu esposo, com seu filho, estes que estão necessitando do Teu socorro, da Tua ajuda. Tu que és o médico dos médicos, que Tu possas cuidar deles neste momento e assim dar forças e ânimo para eles enfrentarem o tratamento e assim se recuperarem. Abençoa também a Rosane para que ela possa também encontrar ânimo em sua vida e que assim toda a família possa enfrentar esta situação com a força que tu nos dás. Amado Pai, esteja com a família da Juliana, ela que perdeu seu pai nesta semana, que Tu possas consolá-la, bem como a todos que assim choram a dor do luto. Sabemos, ó Deus, das Tuas promessas, como vimos hoje, olhamos para a ressurreição,
para o reencontro, para a vida que há de vir, e que assim estas promessas estejam no coração desta família enlutada. Queremos continuar te pedindo que tu olhes para o mundo com misericórdia, para que esta pandemia passe logo. Dá-nos, ó Deus, um tratamento, uma vacina, e que através dos pesquisadores, que através da ciência, tu também possas se manifestar. Tudo colocamos em tuas mãos, na certeza que tu ouves a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nossos avisos seguem normais, como estamos na bandeira laranja, estamos podendo ter os cultos presenciais no próximo sábado, 19h30, no domingo às 9h e 19h30, e também as nossas atividades digitais no YouTube ou no nosso Facebook. Neste momento de quinta-feira, 20h, o devocional, também aos sábados, 14h30, a escola dominical, e sábado à noite o culto virtual. Acompanhe nossa programação para que assim também vocês se fortaleçam, para que vocês também ouçam o consolo, o conforto que vem da palavra do nosso Deus. Tenham todos uma boa noite e um abençoado fim de semana. Findaste este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenha proteção real. Guardo que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras consolar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo tua proteção.